de Jesus, eu quero agora abençoar a Angélica e delegar sobre ela a autoridade, para que através da graça e da ação do Teu Espírito Santo, o Senhor a use com propriedade, tenha toda a liberdade para ministrar a Tua palavra e que os nossos corações estejam abertos a essa ministração, que as famílias sejam impactadas pela ministração da Tua palavra, Senhor, com graça e com poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. É mais fácil dar recado, né, gente? É com muito temor e tremor diante de Deus que eu estou aqui para trazer essa palavra nessa manhã, na confiança dos pastores. É uma responsabilidade muito grande, porque esse púlpito ele é ocupado por homens, mulheres que Deus tem levantado, e eu me sinto uma carga de responsabilidade muito grande nessa manhã. E o tema que nós temos tratado, Família Brasileira em Foco, é muito propício, né, gente? É muito atual. Nós já tivemos aqui hoje a apresentação de bebê, né? O Sidney já começou a pregação aqui na apresentação do bebê, coisa linda, a família inteira aqui. Já falamos de cozinha, que é outra coisa maravilhosa que ocupa as nossas famílias, né? Eu fui a primeira que amei, aleluia, eu quero, porque eu adoro cozinha. Eu falei, quer se aventar ou pode ser meu, Vânia? Né? Então, assim, é um tema maravilhoso que queima nos nossos corações, né? E hoje coube, né, a nossa ministração sobre o discipulado no lar. É óbvio que eu não vou ficar aqui falando para você o que é o discipulado, porque nós temos falado muito sobre isso, né? A nossa igreja é baseada em discipulado. Nem vou ficar falando aqui o que é ser um discípulo, porque você sabe que o discípulo é quem segue, o discipulador influencia. O nosso discípulo, nós somos discípulos do Senhor Jesus, amém? Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta, Ele é a meta do pai, Ele é a meta da mãe, Ele é a meta dos filhos, mas nós vivemos aqui nessa terra. E vivendo aqui nessa terra, o Senhor nos colocou, né, para que fôssemos organizados e estruturados em famílias. Eu sei que hoje falar de família é remar contra a maré. Hoje falar de família é você ser contra a cultura do que o mundo tem colocado. Que as famílias não precisam mais, que as famílias não existem mais, que as famílias não, que a estrutura da família mudou. Mas a nossa palavra continua a mesma, amém? Você tem a palavra como regra de fé? Então, se nós temos a palavra como regra de fé, a família não mudou. Porque a família é a ideia de quem? Deus é o criador da família. Eu não preciso falar, se ele é lá em Gênesis, nós nem vamos falar sobre isso. Mas Deus é o autor e o criador da família. E por isso ele tem um propósito. Se é o projeto dele, nós temos que viver debaixo daquilo que ele tem para nós como família. Família é o nosso vínculo maior, através do qual nós nos desenvolvemos. Nós desenvolvemos a plenitude da nossa capacidade afetiva, psíquica, física, emocional e espiritual. Marido, esposa, esposo, vó, tia, tio. Nós nos desenvolvemos cuidadores dentro da família como um vínculo maior. Famílias estruturadas só são possíveis com base na palavra de Deus. Amém? Não há outro lugar, gente, onde hoje nós possamos buscar uma referência sobre família. Uma obediência à palavra de Deus é aquilo que nos leva a vivermos um discipulado no lar. Porque o discipulado no lar nada mais é do que nós vivermos a palavra e passarmos isso no nosso cotidiano. Eu tenho uma frase que eu ouvi, eu vou passar, Raquelzinha passa. Pastor Zé Machado, o teólogo, ele lá do Servo de Cristo, eu ouvi uma palavra do pastor. Aliás, ele vai estar com a gente aqui em junho, né, Paulo? No dia 9 de junho ele vai estar aqui falando para os casais. Ele fala assim, eu ouvi ele numa palestra lá no Morumbi, ele dizendo: dentro de nossos lares, nós precisamos aumentar a influência e ressignificar a presença. Parece complicado, mas é bem simples. Porque nós temos que, dentro dos nossos lares, aumentar a nossa influência e dar um novo significado à nossa presença. A nossa presença
presença tem real significado dentro dos nossos lares? Nós estamos juntos, debaixo do mesmo teto, mas a nossa presença tem algum significado? Qual é o papel de cada um? Qual é o seu papel, pai? Qual é o seu papel, esposo? Qual é o seu papel, mãe? Qual é o seu papel, filho, filha, vó? Hoje as famílias estão expandidas, né? Hoje muitas avós acabam ajudando na criação dos filhos, ou às vezes uma tia, ou um cuidador. E qual tem sido o nosso papel nessa família? Quem tem influenciado? Porque ele fala, dentro dos nossos lares nós precisamos aumentar a influência. Quem tem influenciado? Você, esposa. Você, marido. Ah, você pensa que eu vou falar aqui só dos filhos? Não, não. Filhos, fiquem em casa. Vou falar para os pais também hoje, viu? Essa coisa que só o filho tem que buscar, só o filho é influenciado. Não, nós também temos sido grandemente influenciados pela mídia, temos sido influenciados por filmes, temos sido influenciados por série, temos sido bombardeados por músicas, temos sido influenciados pelo nosso eu. E aí? Quem tem influenciado dentro dos nossos lares? São os outros? São as séries? São as vozes? São os blogueiros? Ai, hoje está na moda, né? A blogueira, é fácil ganhar dinheiro hoje, está tão fácil. Você bota o produto na mão dela, gente, vende horrores, horrores. Elas estão fazendo a influência. E aí? Elas e eles, né? Quem tem influenciado os nossos filhos? A nossa presença tem significado ou é apenas um rótulo, um símbolo? Eu sou o marido, eu sou o pai, eu sou a mãe, mas a presença, o significado é real? Fica aí para a gente pensar. É preciso, queridos, transformar uma casa num lar, e isso envolve relacionamentos. Volta lá naquele primeiro, Raquelzinha, da casa. A casa é isso aí, gente. É uma casinha, é uma estrutura, é uma janela, é uma porta, é bem bonitinha. A sua casa pode ser maior, menor. É a sua casa. Ela só vai se tornar um lar se dentro dessa casa existirem relacionamentos. É dentro dessa casa que nós desenvolvemos o nosso relacionamento. O lar, ele é muito mais do que uma estrutura física. É o entrelaçamento, é a conexão. Ouvimos a palavra do Edmilson semana passada. Famílias conectadas. Não conectadas pela rede da internet, mas conectadas pelo nosso relacionamento. Né, Valdir? Aquela conexão que você olhou. Já sei o que está pensando. Lá em casa é engraçado. Quando eles soubam, agora não, né? Os meninos já foram, né? Já casaram, né? Mas quando eles subiam, porque claro que o passo da Rebeca é outro, né? Mas quando os meninos chegavam, ou o Edmilson chegava, eu sabia quem estava subindo a escada. Eu sabia. Dificilmente eu errava, né? Quem estava subindo a escada. A gente conhece até pelos passos. A gente conhece pelo olhar. Isso é conexão. Isso é lar. A casa, ela pode estar lá, linda, maravilhosa. E quanto tempo você não olha nos olhos da sua esposa, do seu filho? O seu filho não, o irmão não olha no olho do irmão. Depois que casa fica mais difícil até, né? A gente que já está velho, nossos irmãos já estão todos casados, né? Você fica com aquela saudade. Então, quando você ainda pode, olha para o teu irmão, abraça o teu irmão também, sabe? Porque isso é conexão, isso é família, o sangue é o mesmo. E aí a gente pode ter um lar constituído dentro de uma casa. Pode passar, querida. O lar é o local onde a família pode rir e chorar. O lar é o local onde você é você. A gente sempre fala, né? É o grande laboratório de Deus. E é, porque ali as experiências de Deus são feitas. É naquele momento de dificuldade que você passa aquele baita daquele problema que você vai ensinar ao seu filho como que ele vai passar por isso. Nós temos uma grande experiência na nossa família grande como um geral. Quando o meu sogro, o seu Ovídio, adoeceu a primeira vez que ele teve o AVC, o seu Ovídio teve o AVC no mês de novembro, né? Mais ou menos. Naquele mês, eu descobri que o meu pai estava com câncer de pulmão e o médico falou assim, 6 meses. O médico falou, nem adianta, nada. Quimioterapia, nada.
6 meses, o médico deu para o meu pai. E o seu Ovidio tinha acabado de ter o AVC. E o pai da Kátia também estava doente, né, Kátia? Com aqueles aneurismas e tal. Aí começamos a passar esse problema e nossos filhos eram pequenos. Eram pré-adolescentes, adolescentes. E aí você vai fazer o que com o seu filho? Você vai dizer para ele, não fala para a criança, não fala. Ué, o vô está lá, está doente. Aí nós começamos a envolver os filhos também. Começamos a falar, aí meu sogro, vocês sabem, depois ele teve. Aí quando o meu sogro teve aquele problema que ele ficou 100 dias internado, o meu pai morreu. A Patrícia estava tendo o Mateus. Minha irmã estava tendo o Pedro. Então, assim, foi um rebuliço de emoções na família, né? Seu pai já tinha morrido, Kátia? Seu pai morreu depois, né? Mas era todo mundo na mesma emoção, né? E as crianças participando disso. Nós fizemos um jejum pelo seu vídeo aqui, todas as crianças da família participaram. Então, nesse momento, eles se fortalecem, porque eles sabem que só Jesus pode cuidar da família, amém? Então isso é família, isso é lar, é onde você não esconde, gente. Não há fórmula, gente, para a gente ter uma família. O segredo é buscar na palavra e o segredo é nós estarmos livres para aquilo que Deus tem para nós como família. Agora nós vamos ter um texto aqui, você abre a tua Bíblia, no Salmo 127, vamos ficar em pé? Pedi um auxílio aqui da minha irmã, para ela ler na versão atualizada, porque hoje eu trouxe a versão mensagem e eu quero pegar alguns versículos aqui. Salmo 127 e 128, a Solange vai ler, você acompanha e deixa aberto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Amém. Poder se sentar. Pode deixar a sua Bíblia aberta. Pode deixar a sua Bíblia aberta. Hernandes Dias Lopes, referente a esses 2 salmos, ele faz uma divisão em 4 momentos, em 4 estágios, em 4 fundamentos para a família. E eu vou aproveitar esses 4 fundamentos dele, e aí eu me alicercei para a gente poder estar conversando um pouco aqui nessa manhã. Ele diz que a família, 4 estágios dessa família nesses 2 salmos. A família que se fundamenta em Deus, a família que recebe os filhos como herança de Deus, a família que continua unida ao redor da mesa, desfrutando do fruto do seu trabalho, e a família que se multiplica, deixando para as gerações futuras uma descendência santa. Então, nós podemos, os Salmos 127 e 128 são conhecidos como Salmos da família. Em especial o Salmo 128, ele é conhecido como o Salmo do Construtor e o Salmo da Família. Eles faziam parte dos salmos de romagem, né? Que o povo ia cantando enquanto ia para as festas de Jerusalém. Esses salmos são do 120 ao 134, que eram os cânticos de degraus ou romagens. O povo ia para Jerusalém para 3 festas do ano, eles tinham pelo menos para uma: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Então eles iam cantando esses salmos, e esses 2 salmos fazem parte desse contexto. E aí o primeiro princípio que nós vamos falar é o princípio... Pode passar. Não, passei, né? Gente, aí.
A vida deve ser vivida na dependência e no temor do Senhor. Eu estou juntando os dois salmos, tá? Então você vai ver que eu cito versículos dos dois salmos. O Salmo 127, 1 e 2 e o Salmo 128, 1 e 2 nos fundamentam para dizer que a vida deve ser vivida na dependência e no temor do Senhor, fundamentados em Deus. O salmista, o Salmo 127, todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece quando ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor... E aí eu peguei a Bíblia, a mensagem, e ela fala assim: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo e dormir tarde e trabalhar como um alucinado. Eu adorei isso aqui, né? Eu acho que hoje a gente vive dias em que as pessoas trabalham como alucinados. A gente vive dias em que as pessoas pensam que se eu não levantar muito de madrugada, não correr que nem um doido, não pegar tudo que aparecer pela minha frente, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir realizar o meu trabalho, e eu não vou conseguir suprir e cuidar da minha família. A palavra diz: porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aí você vai falar assim: ah, beleza, né? Vou dormir 24 horas por dia, e aí eu quero ver se o pão vai fazer assim, tchim, na minha casa, mágica, vai aparecer o dinheiro na minha conta, vai aparecer... Não é isso o que o salmista está falando. Ele está falando da ansiedade. Ele está falando desse desespero de trabalhar nos 8, 10, 12 horas por dia para garantir tudo, como se Deus não estivesse junto, como se Deus não estivesse na nossa frente, como se Deus não estivesse preparado aquele dia. A hora que se levantou, você fez assim, o sol apareceu. Aí você fez assim, os carros começaram a andar. Foi assim, gente. Quando você levantou, Deus já estava cansado de dar ordem para que a terra ficasse no lugar, para que ela não saísse de órbita, para que o sol tivesse nascido aqui e se posto no Japão. Gente, acorda. O nosso problema, estou falando nosso porque é meu, é que a gente é muito ansioso e desesperado. E aí a gente pensa que se a gente não ficar descabelado, Deus não vai fazer nada. Quando eu saio disparada para o meu dia, eu estou penetrando num mundo que Deus já se encontrava em plena atividade. Amém? Amém. E que inúmeras coisas já estavam acontecendo sem que eu me desse conta. Essa consciência de que há um Criador que permanece cuidando e preservando a sua criação é que nos convida para celebrá-la e que nos abre a porta para o verdadeiro e real descanso em Deus. O que o salmista está fazendo é nos convidando, gente, a descansarmos em Deus, porque toda vez que nós invertemos a ordem, nós ficamos cheios de ansiedades, de aflições, de preocupações. E isso a gente passa dentro da nossa casa. E isso a gente passa para o nosso filho. Porque é o que eu falei aqui, ninguém está imune a passar por uma enfermidade grave. Ninguém está imune a passar por um desemprego. Ninguém está imune a passar por nada. Mas é nessa hora que o meu discipulado real vai acontecer. Porque é nessa hora que eu vou poder descansar no Senhor e dizer para o meu filho: vamos descansar no Senhor. Ai, mas eu não posso ir lá comprar. Não, agora você não pode. Agora nós vamos descansar no Senhor. E eu desafio alguém aqui que descansou no Senhor numa hora difícil dessa, de desemprego, de enfermidade, que não foi socorrido. Se não foi socorrido, foi porque não abriu a boca. Ou foi porque não pediu socorro para o Senhor, ou foi porque não disse para o irmão: eu estou desesperado, vai estourar toda a minha conta. Porque para tudo isso a gente tem uma solução, porque nós somos um corpo, família de Deus, amém? Amém. E isso também o seu filho vai aprender, porque ele vai ver: eu vi na minha casa chegar sacolas de roupa quando as crianças eram pequenas. E aí quando chegava aquela sacola, a gente falava: agora nós vamos tirar a nossa, para quem que nós vamos dar? São experiências que você passa, né? Eu vi chegar coisas, cesta, comida, em várias situações da minha casa. Porque a gente descansa no Senhor. Porque a gente pede para o Senhor. E porque a gente fala para o irmão: ó, tá desse jeito. Porque se você não falar, ninguém vai adivinhar, né?
Deus às vezes até faz que toca o irmão, e o irmão vai lá e pergunta: escuta, mas está tudo bem lá mesmo? Você não está precisando de nada? E aí nessa hora você descansa no Senhor. Vira para o irmão e fala assim: descansa, irmão. Gente, a ansiedade, a aflição está levando o mundo à depressão. Temos vivido dias de depressão entre as crianças, entre os adolescentes, entre os jovens, entre os homens e entre as mulheres. E a ansiedade é o principal fator. É aquele medo do que vai acontecer. É aquele medo de que as coisas não vão dar certo. É por isso que o salmista diz que todo o nosso esforço é vão em edificar, se nós não descansarmos no Senhor. E aí o segredo para esse descanso, gente, está nos versos 1 e 2 do Salmo 128. Porque ele diz assim, eu vou ler na mensagem, e você acompanha na sua. Vocês que temem o Eterno, como são abençoados! Podem andar alegremente em seu caminho reto. Vocês trabalharam duro e merecem tudo que receberam. Aproveitem a bênção, celebrem a bondade. Eu tenho tido essa palavra de Deus no meu coração esses dias, celebração. E Deus tem falado para mim: você celebra um pouco. Você celebra um pouco. Eu tenho dado muito e vocês têm celebrado pouco. Isso em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Seja da igreja, seja da família, né? Seja como casal. A gente reclama muito, é muito fácil. Agora, celebrar é muito difícil. E o salmista está dizendo aqui nesse salmo que o homem que teme ao Senhor, ele tem que celebrar, porque ele é bem-aventurado. Esse é o segredo para você descansar no Senhor. Você teme ao Senhor, você celebra o que o Senhor tem te dado, porque no pouco Deus faz muito. No pouco Deus transborda, no pouco Deus multiplica e no pouco nós repartimos. Amém? Pela celebração que o Senhor põe no nosso coração. Então, nesses salmos, queridos, nós encontramos os benefícios que o Senhor dá para o nosso lar. O sucesso em nossa família pessoal consiste em fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro discipulado no lar, pois os filhos reproduzem muito como os pais vivem e conduzem os assuntos, em especial como descansam no Senhor. Momentos de crise, eu já falei, que são momentos que a gente cresce, né? Então nós temos que descansar no Senhor, temer ao Senhor e buscar no Senhor a celebração daquilo que o Senhor tem nos dado. Amém, queridos? Vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos rir. Eu acho que às vezes a gente ri pouco, que não dá tempo, né? A gente chega e tem que olhar o WhatsApp, a gente chega e tem que olhar o Facebook, a gente chega e tem que ver as notícias, tem que ver o jornal. Ixi, agora que vai começar a Copa, então, e vamos celebrar junto. Já arruma os apitos, já arruma a pipoca, para que todo mundo celebre junto, para que nessa hora também a gente possa estar conectado aí como família, uns com os outros. O segundo ponto que ele diz é a família que recebe os filhos como herança do Senhor. Salmo 127, 3 e 4, 128, 3b. Aí, pode passar isso. Aí, nós vemos a bênção, né, que o Senhor nos dá através dos filhos. A aljava, isso aqui vocês já sabem, a gente sempre ministra sobre esse salmo, mas eu ainda quero falar um pouquinho dele hoje, porque a aljava, você já sabe, ela comportava 5 a 6 flechas e ela era carregada nas costas. Ninguém tinha uma aljava para pôr em cima do armário e ir para a guerra, né, de outro jeito, só com a espada. A aljava, o guerreiro carregava junto de si até a hora certa de atirar a flecha. Esse é um tempo de formação, de preparação, de discipulado intenso. Você prepara a flecha, porque, né, não tinha made in China, né, não tinha todas essas facilidades que a gente tem hoje, não dava para comprar pela internet, mandar entregar na sua casa. Tinha que fazer, tinha que ter os ferreiros, tinha que ter a preparação da flecha. Preparava a flecha e enchia a sua aljava e ficava atento para a hora da guerra. E aí ele saía com a aljava nas costas. Esse é o tempo, gente, de preparar, de fazer a flecha, de carregar bem perto de si. Esse é o tempo dos pais carregarem os seus filhos. Os filhos precisam de cuidado, de carinho, de proteção, de apoio, de encorajamento, de disciplina, de amor, de direcionamento enquanto estão na aljava. Posso ouvir amém? Amém.
ou eu não estou entendendo nada, ou Deus está falando, né? Essa coisa da aljava é muito forte. Essa coisa de você carregar o filho é muito forte. O filho, enquanto ele está na sua aljava, ele é totalmente sua responsabilidade. Não fala para o outro, vou te dar minha flecha, põe na sua aljava. Está muito pesada, eu tenho 5, eu tenho 6. Carlão e a Jo aí, estão com a aljava cheia. E está muito pesada a minha aljava, leva para mim. Rita, sua família é grande também, né, tia? Leva para mim. Não, a minha aljava é minha responsabilidade com o meu marido. Nós temos que carregar a nossa aljava e esperar a hora certa, preparar as nossas flechas para que a hora que a guerra vier, porque ela veio. Você acha que você está no piquenique espiritual? Gente, sabe o que o diabo quer? Ele quer matar, roubar e destruir a minha e a sua família. Porque se não fosse verdade, não ia estar na palavra isso. E ele fica ao derredor procurando uma brecha. E aí ele fala assim para você: coisa de guerra é mentira. Não existe guerra espiritual. Que isso? Plano espiritual, isso não existe. Está tudo aqui, no visível. O que você não vê não existe. Mentira do diabo. Existe. E ela está acontecendo. Agora. Ela está acontecendo. Agora. Na tua cabeça, para você não prestar atenção. Na tua cabeça, para você ficar pensando, balela. Balela. Nós estamos carregando aljava para a hora da guerra. Nós estamos formando as nossas flechas. Nós estamos abençoando os nossos filhos para a hora da guerra. Porque eles vão guerrear conosco, diz o Salmo. As portas da cidade, eles vão guerrear. Então, pensa como você está carregando as suas flechas. Pensa no que você está discipulando dentro da sua casa. No nosso tempo, né, da dona Gênesis, então, nem se fale, fazer esse cultinho doméstico. Agora não pode mais nem falar disso, não dá tempo, né, gente? Não dá tempo de estudar a Bíblia com o filho. Não dá tempo. Porque você tem que trabalhar 12 horas por dia, 15. A mulher tem que lavar, limpar, cozinhar, trabalhar fora. Não dá tempo. Mas nós temos que fazer dar. Porque isso é fundamental. E glória a Deus que nessa igreja está cheio de gente casando, cheio de casais jovens, cheio de gente grávida, cheio de bebê no berçário, porque essa é a fase que você forma a sua flecha, que você discipula dentro da sua casa, que você canta, que você vira cavalinho, que você vira mula de Balaão, né, bem? Tanta coisa nós já viramos na nossa casa, sabe? Na hora de fazer o teatrinho, o papai e a mamãe são sempre as mulas, os bichinhos, né? Eles não, eles cantam, eles tocam. Compra instrumentos já desde que eles nascem, sabe? Esses meninos que tocam aqui, eles começaram tudo quando eles nasceram. A gente dava violãozinho, dava bateria, uma barulheira na sua casa. Mas vale a pena. Aí você abre a tua garagem, né? Agora já tá a nova geração. Aí você fala, vem todo mundo pra cá. E os caras estão lá arranhando o negócio. Você fala, vai dar em nome de Jesus, isso aqui vai dar. E quando você vê, deu. Já são gerações e gerações. Ainda no tempo dos meus, eles imitavam o Vidinho, né, Vidinho? Aí tocavam, um era o Vidinho, outro era a Cátia, outro era não sei o quê, que era o povo novinho daquela época, né? Agora, né, eles vão imitar esses meninos que estão aqui, ó. Você vê que os meninos tocam, o outro já fica do lado, que é para ir sendo formado. Mas isso tem que começar na sua casa, na minha casa. Não é responsabilidade da igreja carregar a sua aljava. Quem tem que carregar a sua aljava é você. Seja uma flecha, 2 flechas, 3 flechas. É você que tem que carregar a sua aljava. O guerreiro, ele não carrega isso como um bibelô. Ai, meu filhinho. Ai, essa flecha aqui, a flecha já está desse tamanho e o bicho está dentro da aljava ainda. Ai, não, ele não vai tomar um. Ai, de jeito nenhum, metrô. Meu Deus, Deus me livre. Eu levo. Não, de noite não, né, gente? Mas eu digo, no dia a dia você vai formar o seu filho. Eu já fui buscar muito em ônibus, em metrô, e tudo isso faz parte, né, da segurança. Mas você vai ensinando, você vai por aqui, ali, né? Você vai ensinando, porque a hora que você tiver aqui, ó, arrancar aquela flecha, pegar o seu arco que você também preparou, aquele arco bem preparado,
né? Você assiste a Mulher Maravilha, você vai ver, meu, ó, elas pegavam o arco assim, aquela flecha, você fala, meu, é muita força. Eu quero ter a força da Mulher Maravilha para jogar os meus filhos como flecha muito, muito, muito longe naquilo que Deus tem preparado para eles. Sabe o que está acontecendo? Está cheio de pai e mãe com medo. Aí deixa aquela coisa dentro da aljava e fala assim, ai meu filho não, não vou deixar nem ir para aquele encontro lá. Meu, fala de missões, Deus me livre. Porque vai que ele vai e gosta. E vai gostar. Porque quando Deus chama, não há o que impeça. Quando Deus chama, não há o que impeça. Porque você vai lançar o seu filho para Deus. Essa história que criamos filho para o mundo é mentira do diabo. Eu não criei os meus filhos. Nós não criamos os nossos filhos. Dona Gênesis e seu vídeo não criaram os filhos deles para o mundo. Nós criamos nossos filhos para Deus. E a hora que eu pego essa flecha, pego o meu arco, estico, eu falo, Deus, me dá o alvo. O alvo é Jesus. Que coisa mais fácil. Eu não preciso ficar pensando. Qual o número lá daquele negócio que eu tenho que jogar lá como é que fala? Lá do jogo, do arco, né? O alvo. Mas aquele alvo tem um monte de númerozinho, né? Você olha o centro do alvo, está escrito Jesus. E aí você fala, é para aquele alvo que eu quero enviar o meu filho. E aí você atira a flecha igual a Mulher Maravilha. Igual aquelas Amazonas do filme lá, meu, elas são tremendas. E aí o seu filho vai para o alvo. Porque você discipulou na aljava. Porque você preparou na aljava. Porque você não teve medo. Gente, vamos deixar o medo para lá. Que medo? Tem pai e mãe cheio de medo. Medo porque vai para a faculdade, medo do que vai ouvir lá, medo porque quer ir para missões, medo porque não quer fazer a faculdade que você quer. Ele vai fazer aquilo que Deus quiser que ele faça. E Deus vai te respaldar. Deus vai encher o seu coração de alegria. Deus vai te dar força para que você veja aquela flecha ir para o alvo. Gente, não é fácil. Eu confesso para vocês que nós temos vivido experiências assim, né? Agora casamos 2, né? Aí você passa no quarto, aquele quarto tá vazio, né? Você fala, ai meu Deus, que coisa, né? Mas aí quando eles chegam, né? Com as meninas assim em casa, aquela alegria, e é só risada, e a mesa tá cheia, de durante a semana ela fica meio vazia. Nós 2 à tarde, quando ela chega, aí fica um pouquinho melhor, né? Mas quando junta todo no Salmo 128, no versículo 3 e 4, no 3b, né? Ele fala assim, os filhos em volta da mesa, saudáveis e promissores, como brotos de oliveira. Então é a continuidade da bênção. Eles como flecha na mão do guerreiro, eles como broto da oliveira, frutificando para a glória do Senhor. Os hebreus, nesse Salmo 128, tem uma reflexão muito interessante naquela Bíblia da mulher, e ele diz assim que os filhos, como bênção do Senhor, eles eram galardão e herança para os judeus. Traziam grande alegria para os pais, e essa é uma diferenciação do povo de Deus em relação a outros povos, né? Vocês sabem que tinham povos na antiguidade que até sacrificavam crianças. E entre os judeus havia uma diferenciação em relação a outros povos, porque o judeu sabia que o filho era a sua continuidade, era de geração em geração. Por isso a importância de ensiná-los desde pequeno. O Sidney já até citou outra passagem de Deuteronômio aqui, mas Deuteronômio 6, 7, 8 diz assim: ensina-os com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas a palavra quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, ou quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Deuteronômio 7, 8. Isso é o discipulado. Você vai ensinar a palavra deitado, andando, sentado no caminho, com a Bíblia na mão, sem a Bíblia na mão, com testemunho, com vida. É diariamente. E esse Salmo 128, como eu falei, que é o Salmo do Construtor, ele fala que nós temos que construir filhos e filhas. E isso é possível exibindo diante deles fundamentos da fé, por meio de uma vida cristã genuína, honrando a Jesus e
envolvendo-se com oração e refinando-os com o ensino da palavra. Isso é o discipulado. A maior herança que podemos deixar aos nossos filhos é o exemplo de uma vida santa e coerente, de um exemplo digno de temor a Deus e uma amizade verdadeira. Este é o real discipulado. E isso extrapola as paredes do nosso lar. Passa para outras pessoas que nós influenciamos. Esses dias eu estava numa reunião com mulheres de outras igrejas e uma irmã, eu conheço há muito tempo, ela falou assim: nossa, eu nunca esqueço o que você me falou quando a gente chegou aqui em Guarulhos e vocês foram nos visitar. E eu, Jesus, o que eu falei para essa querida irmã que eu não sei o que eu falei? Eu não lembro. E aí ela falou para mim: a minha filha era bebê, hoje a menina tem 10 anos, e você me deu um conselho: traga as crianças para sua casa, traga as amiguinhas para sua casa, dá muito trabalho, mas vale a pena, a criança tem que ter turma. Depois eu lembrei, né? Falei, eu devo ter dado, porque eu dou esse conselho para bastante gente, né? E aí ela falou, e assim eu fiz, e assim é até hoje. Minha casa bem cheia, dá maior trabalho, mas é uma delícia ver aquela criançada toda. Então, glória a Deus, porque nós podemos testemunhar e influenciar além das nossas paredes. O terceiro ponto, agora é bem mais rápido, o terceiro ponto diz: a família que continua unida ao redor da mesa, desfrutando do seu trabalho. Salmo 128, 2 e 3. Né? Então, nesse salmo, ele nos dá algumas recomendações práticas, né? nesses versículos. Ele fala do trabalho e recompensa para sustentar a família, nós já falamos, aquele que teme ao Senhor. Ele fala no versículo 3, a esposa no interior da casa será como uma videira frutífera, gera e cuida dos filhos. Para aquela comunidade agrícola, a videira frutífera representava riqueza, suprimento, fertilidade, alegria. E a mulher é comparada a uma videira frutífera. Mulheres, sejamos videiras frutíferas, sejamos abençoadoras, sejamos animadoras, sejamos encorajadoras daqueles que de nós se aproximarem. Amém? Esse salmo é lindo quando ele fala de todo mundo da casa, porque ele fala do marido, ele fala da esposa, ele fala do filho, ele fala que os filhos são como o rebento, eu já falei bastante sobre isso, mas ele fala ao redor da mesa, é a bênção da mesa. Eu tenho um livro que eu gosto muito, da Dev Titus. Esse livro chama-se A Experiência da Mesa. É um livro tremendo e essa autora, ela fala sobre a bênção que é você ter uma mesa e usar essa mesa como centro na sua casa. Tá? Hoje em dia muitas casas não tem mais mesa, em especial na Europa, porque as pessoas não comem mais juntos. Aliás, as pessoas não comem, né? Fast food, rapidinho, tudo correndo, cada um chega no horário, chegou, comeu, abriu a geladeira, deixa o prato no micro-ondas, esquenta e come na sala assistindo o Globo Esporte, né? Come na sala assistindo a série, come na sala, e cada um come no seu horário. Gente, o livro é tremendo, porque ela mostra que a mesa está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E quando se refere à mesa, se refere à bênção. E quando se refere à mesa, quando você ora, você invoca a presença do Senhor naquela mesa. E aí, às vezes, a gente usa a mesa para criticar, a gente usa a mesa para repreender. Naquela hora da mesa, você descarrega o negócio em cima dos meninos. Naquela hora, você fala da nota, você fala da escola, você fala da falta de educação, você fala do problema. Não! Fala disso no quarto. Fala disso depois. Aí você sai do culto e aí na mesa você já vai falando, né? Tudo que você achou, que como diz meu marido, às vezes a gente corta a pessoa da Santíssima Trindade, né? E aí a gente já vai lá julgando, nossa, isso foi bom, isso não foi, dá nota pro louvor, pra palavra, ixi, hoje eu tô perdida. E aí você vai dando, né? Não! Você, aliás, disso você não faz em lugar nenhum, mas a mesa é lugar de bênção. A mesa é onde você olha nos olhos e fala assim, e aí, tudo bem? E aí, como foi seu dia? E aí? E às vezes você vai falar pra mim, mas você é doida, que horas que eu vou fazer isso? Ninguém tem tempo na minha casa. Marca um dia da semana, marca um horário, porque os meninos vão crescendo e os horários vão ficando malucos. Agora então que os nossos casaram, a gente marca pelo WhatsApp, né? Família, eu sou meio chata, né? Gente, aí, agora eu tenho que dividir com as sogras, né? Eu tenho que dividir, né? Eu tenho que dividir os horários, eu tenho que dividir, ver
ver se o jeito está vindo de fora também. E aí, a gente fica, mas a gente sempre dá um jeitinho. E aí eu sou esperta, né? Eu falo assim, quem quer vir comer feijoada? Aí, quem quer vir comer churrasco do papai? Aí, né? Então, os artimanhas, gente, os artimanhas, né? Aí eu pego aqueles pratos que eu sei que não adianta falar quem quer vir comer peixe que não vai funcionar. Então é melhor eu usar aquilo que todo mundo gosta, né? Então a mesa é o lugar. Eu quero te animar, mulher, porque muitas vezes a responsabilidade da mesa é nossa. É nossa. Porque às vezes dá uma canseira, né? Você fala, ai, eu vou ter que pôr a mesa. Gente, ó, rapidinho, eu cresci numa família de 6 filhos. Sim, porque a Carol veio vir depois. A gente não tinha nada. A mesa era tão simples. Minha mãe punha aquelas toalhas xadrez, os pratos às vezes estavam descombinados, mas a gente sentava na mesa e comia comida, arroz, feijão, bife, salada, polenta com frango. Ai, que delícia! Acho que eu estou até sentindo o cheiro da comida da minha mãe. Porque ela sabia, família italianada, né? Aquela coisa boa. Aí eu casei com o Edmilson, que a minha sogra tinha aquela coisa de botar até a mesa do café no dia anterior. Que era para quando o primeiro acordar, a mesa já estava posta. A xicrinha já estava lá bonitinha no pratinho. Aí a dona gente já tinha aquelas bolsas bonitas lá, né? Da mãe dela, aquela coisa de tradição, de família. E eu fui aprendendo. Eu fui trazendo aquilo que minha mãe me ensinou, juntei com aquilo que eu aprendi com a minha sogra. E eu estou passando isso para minha filha, para minhas noras, para os meus filhos, porque isso é fundamental. A gente não tinha suplá. A gente não tinha mesa, toalha de renda, a gente não tinha mesa, nada. Mas a presença do Senhor estava na nossa mesa. E a bênção do Senhor era conosco, amém? E passando para o último ponto, rapidinho, a família que multiplica, deixando para gerações futuras a descendência santa. Aí eu quero ler aqui nessa Bíblia, porque as vovós vão gostar. Aqui nessa mensagem fala assim: aproveite a vida próspera de Jerusalém cada dia da sua vida e aproveite também os seus netos. Paz sobre Israel. Amém? Aí fala da próxima geração, né? E aqui fala aproveite os seus netos. Então, gente, a família que é abençoada, que discipula, que forma, ela passa de geração em geração. E aí você vai desfrutar a bênção dos seus netos. Porque uma geração que se perder da presença do Senhor já vai ser um caos. Porque aquela geração que se perdeu não passou para a próxima geração. E eles se perderam. Se você ler a história do povo de Israel, você vai ver o que aconteceu. Então, em nome de Jesus, você vai pregar, você vai profetizar. E você vai dizer que a sua família é do Senhor Jesus. O Salmo 127, 5, ele termina dizendo que não eram envergonhados à porta aqueles que tinham a aljava cheia. Porque na hora da guerra, na hora da disputa, na hora da convocação política na porta, quem tinha mais filhos tinha mais voto. Quem tinha mais filhos tinha mais poder. Então, os filhos estavam juntos, porque ele ensinou, porque ele formou. E aí nessa hora, o filho era a bênção na vida dele. Então, por isso o Salmo termina dizendo, e o Salmo 128 diz dos netos. E aqui, nessa versão, também tem uma coisa muito interessante. Ele fala assim no 4, pasmem diante do sim de Deus. Como ele abençoa os que temem ao Senhor. Eu achei isso aqui muito legal. Na outra Bíblia fala assim: eis como será abençoado, tanto pelo que tem, quanto pelo que terá, né? Mas aqui ele fala, pasmem, no versículo 4, diante do sim de Deus. Se você teme ao Senhor, se você tem a obediência à palavra, se você discipula dentro da sua casa, com atitudes, com palavras, com momentos preciosos e dedicados a isso, a palavra diz, pasmem diante do sim de Deus. O sim de Deus é a bênção. O sim de Deus é a confirmação para aquilo que Deus tem na sua vida. Então, meus queridos, ele diz que nós veremos os nossos netos. Eu creio nisso em nome de Jesus. A minha sogra não vê a hora de ver os bisnetos, para ela poder confirmando essa palavra. Porque ela já viu os filhos, já viu os netos, é
agora ela quer ver os bisnetos, né, dona gente? Então, nós temos dessa palavra. E a palavra concluindo, queridos. Nós temos, eu não falei nada, a gente não olhei para ninguém. Quietinha de cabeça baixa. Então nós temos aqui 2 salmos que nos animam a viver, gente, em nossos lares, centrados em Cristo. Discipulado no lar é caracterizado pelo retorno ao temor a Deus, seguido de confissão de pecados e conserto de relacionamentos. Exemplo e influência. Precisamos que isso aconteça em nossos lares. Nada é mais importante que Jesus ser o Senhor e Rei e nós assumirmos as nossas responsabilidades, darmos significado ao que não está mais tendo significado e que nós possamos temer ao Senhor. Se assim fizermos e descansarmos nele, com certeza a nossa casa será edificada sobre a rocha e seremos bem-aventurados de geração a geração. Será a fidelidade do Senhor sobre a nossa família. Amém, queridos? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E hoje eu vou pedir mais 10 minutinhos de paciência, né, que a gente teve bastante programação aqui. Nós vamos terminar hoje cantando uma música que fala da família. Nós vamos fazer uma bagunça aqui. Eu vou pedir, primeiro nós vamos cantar, enquanto a gente começa a cantar aqui, os de cima já vão começar a descer e as famílias vão começar a se agrupar. Ai, mas eu tenho a minha sogra, minha mãe, você fica um pouquinho com a mãe, depois você fica um pouquinho com a sogra, tá? Todo mundo hoje vai se abraçar e orar em família. Ai, mas minha família não está aqui, tá? Porque essa é a família de Deus. Então você vai juntar, ninguém vai ficar sozinho e nem vai embora dessa oração. E dentro das famílias nós vamos cantar uma vez e depois nós vamos orar. E a bênção final hoje vai ser dada, presta atenção, dentro das famílias. Quem vai orar dentro da família? O ancião, a anciã, né? A pessoa que a família entende que está liderando a família. Tá bom, gente? Então nós vamos começar a ficar em pé, as crianças já estão descendo, os de cima podem descendo, pode juntar em cima também, se a sua família estiver aí, não tem problema nenhum.